Muito bom dia a todos e todas. Estamos aqui para mais um podcast da OABDF. Hoje temos a honra de receber a professora Fernanda Marinella aqui. Muito obrigada, professora Fernanda, por aceitar o nosso convite. Da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, eu sou Isadora França, presidente da comissão, e estou muito feliz com a sua presença aqui. Nós vamos tratar de temas relevantes para a advocacia, especialmente a advocacia feminina. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo feminino, perspectivas e desafios. Nesse sentido, sem mais delongas, primeiro gostaria de pedir desculpas por termos atrasado um pouquinho, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas conseguimos resolver. Queria agradecer o pessoal da comunicação da OABDF, que conseguiu trazer esse podcast aqui para um outro lugar, deixar esse cenário lindo, maravilhoso aqui, em homenagem ao Mês da Mulher. Esse é o nosso primeiro evento do Mês da Mulher aqui na OAB, que está com uma programação bem interessante. E, sem mais delongas, para que todos já possam acompanhar aí, que estamos esperando ansiosamente pela fala da professora Fernanda, eu gostaria de pedir para que a professora Fernanda se apresentasse e contasse um pouco da sua maravilhosa e inspiradora história sobre como você se projetou na sua carreira, como você se projetou como advogada, como professora e como referência de mulher advogada que é hoje. Muito obrigada por vir aqui e, por favor, a senhora tem a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer, Isadora, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, agradecer à Comissão de Empreendedorismo e dizer que é uma honra, participar da abertura do Mês das Mulheres aqui na OABDF. E aproveito para cumprimentar o presidente Délio, cumprimentar toda a diretoria da OABDF e aproveito para estender o cumprimento à nossa diretora Roberta, cumprimentando as mulheres, e em nome dela eu cumprimento toda a advocacia feminina aqui do Distrito Federal, bem como os nossos advogados e advogadas. Bom, Isadora, na verdade, falar no Mês da Mulher é sempre uma grande honra. Eu sempre digo que nós temos muito a comemorar. Eu acho que a gente tem que sempre olhar de onde a gente saiu e para onde a gente vai. Quando a gente olha para trás, a gente vê que já avançou bastante. Isso não significa dizer que a gente não tenha mais nada para fazer, Não significa dizer que dá para ficar de braços cruzados esperando o mundo levar. Então, nós temos muito ainda para avançar. E eu acho que o Mês da Mulher é um mês que nós temos, acima de tudo, que debater as nossas conquistas e discutir o que nós precisamos para o futuro. Eu acho que é sim momento de comemorar, mas também é momento de refletir os próximos passos. E eu gosto sempre de começar a falar nesse mês das mulheres que vieram antes de mim. Na verdade, de agradecer a todas as mulheres que vieram antes de mim e que deixaram o seu legado, que deixaram a sua contribuição, e aqui registrar uma grande mulher que é hoje a ministra Daniela Teixeira. Na verdade, a ministra Daniela Teixeira foi uma grande guerreira da pauta feminina aqui no Distrito Federal, da pauta feminina em todo o sistema OAB. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão a todas as mulheres que vieram antes de mim, agradecendo, então, a doutora Daniela. E dizer que nós não fazemos nada sozinha, que todas as conquistas são feitas com um trabalho conjunto, com o esforço de muitas mulheres. E cada mulher no seu quadrado, cada mulher na sua oportunidade de fazer naquele momento histórico. Então, acho que isso é fundamental, que a gente possa, na verdade, avançar cada uma no papel que exerce hoje. E aí eu digo isso, e assim já cumprimento também a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a Cris Damasceno, e dizer que a Cris está tendo a oportunidade de deixar o seu legado nesse momento que ocupa, então, a presidência da Comissão Nacional. E eu acho que é isso, é reconhecer as mulheres que vieram antes e dar, sim, a nossa força, o nosso apoio para as mulheres que estão nesse momento ocupando o protagonismo, ocupando os cargos de poder, de liderança e de espaço de fala. Eu sempre brinco, Isadora, que a gente não pode perder o microfone. Não, afinal de jeito contas, nenhum. Afinal de contas, nem sempre nós temos um microfone, Então, e já ficamos muito tempo caladas, Pois é, então não dá para ficar calado. Então, acho que é isso. Então, hoje nós temos aí grandes mulheres ocupando espaços importantes e que têm o uso do microfone, que têm o uso da fala e que podem, sim,
fazer mais pelas mulheres que estão aí no nosso caminho, na nossa caminhada. E assim, no que diz respeito à minha trajetória, Isadora, eu acho que assim, nós temos que tentar fazer o melhor em cada momento que nós vivenciamos na nossa vida, né? Eu ensino durante muitos anos já, e comecei, na verdade, a minha carreira como professora. Então, o primeiro momento assim na minha vida foi como professora, inicialmente de direito administrativo, depois ensinei direito constitucional, ensinei também civil, processo civil, coisa de maluco, mas na verdade a minha disciplina mesmo é o direito administrativo, e com ela eu continuo até hoje. Eu amo ensinar, eu acho que é um prazer imenso. Eu brinco lá em casa, adoro que eu posso estar morta, com dor em tudo, mas que eu entro numa sala de aula, eu simplesmente esqueço qualquer coisa. Eu realmente sou apaixonada por ensinar, porque eu acho que o conhecimento é o que propaga o sucesso, o desenvolvimento, e eu acho que compartilhar o conhecimento é algo muito prazeroso. E eu digo que com meus alunos eu ensino, mas acima de tudo eu aprendo muito. Então é uma honra, na verdade, compartilhar e aprender com quem está junto conosco nessa caminhada. Então, magistério para mim é uma felicidade, é cura, é sabedoria, é experiência, é vivência, é tudo de bom. Bom, e depois veio a advocacia, né? A advocacia, eu acho que a gente começa a carreira e abre a porta do escritório e diz: e agora, né? O que eu vou fazer agora? O cliente vai bater e o que eu vou dizer a ele? Vão chegar aqui. Primeiro, como ele chega, né? Como que eles chegam? Onde vivem? Né? Do que se alimentam, né? Clientes. Exatamente. Isadora, e eu acho que um ponto interessante é que como eu comecei primeiro a ensinar, é interessante observar que muitas vezes os meus clientes do escritório eram os meus alunos. Olha, então, o sujeito estava lá prestando concurso e tinha um problema no concurso, então ele foi eliminado numa etapa, então ele batia no escritório: professor, eu só confio em você, tem que ser você. E assim foram, né? Muitos magistrados, membros do Ministério Público, que hoje estão aí, sucesso nas suas carreiras, e eu fico muito feliz quando eu os encontro de alguma maneira. E aí, assim, então esses foram os meus primeiros clientes, que bateram no escritório porque confiaram na professora e porque buscaram, então, aquele serviço. E assim é uma relação de confiança. Mas eu digo que o primeiro desafio como advogado é, claro, receber o cliente, mas eu acho que o difícil mesmo é saber cobrar, né? Saber cobrar não é tarefa fácil. Eu, na verdade, acho que nossa, vou cobrar tudo isso, meu Deus do céu, né? Será que é isso mesmo? Você fica ali, será que ele vai aceitar, ele não vai aceitar, será que mas eu estou precisando? É pouco? Se eu cobrar muito pouco, eu não vou pagar as minhas contas. Se eu cobrar muito, ele vai embora, né? Então, acertar esse termômetro. E eu acho que a advocacia, no início, é bem isso. Na verdade, a gente não aprende na faculdade o que é, de fato, advogar. A gente, na faculdade, aprende a teoria, mas o dia a dia mesmo, o como se comportar diante do cliente no seu escritório, é saber fazer a conta dos seus honorários e saber cobrar, é saber se comportar numa audiência. A gente não aprende isso na faculdade, né? Então, se o juiz não lhe tratar bem, se a parte contrária lhe desrespeitar, como é que você vai agir? Como é que você vai defender os seus clientes? Então, acho que tem algumas premissas, né? Primeiro, saber as nossas ferramentas. Eu digo que é saber o que a gente está ali para prestar de serviço, é estar preparado para dizer: cliente, olha, o seu direito é esse, você saber de fato o que você está defendendo. O segundo ponto, eu acho que é saber prerrogativa, é saber as nossas armas, né? Se você não sabe as armas que tem, você vai ficar sem munição, né? Então, perfeito. Você conhecer suas prerrogativas, você saber como um advogado tem ou pode se comportar nesse ou naquele momento. E, acima de tudo, respeitar a parte contrária, respeitar o seu cliente, respeitar as regras do jogo. Acho que isso é fundamental. A ética profissional, muito importante. A ética profissional, exatamente. Certeza. Então, acho que com essas três premissas, né, você conhecer o direito, você conhecer as suas armas, as suas prerrogativas, e você ter ética profissional, você respeitar a regra do jogo, você com certeza vai ter uma carreira de sucesso. Eu acho que é isso que você precisa para começar, né? Para largada assim na carreira. E assim eu comecei na advocacia, Isadora. Assim foi o começo da minha vivência, né? Certo. O primeiro cliente que bateu no escritório, Isadora, eu olhava para ela e dizia: meu Deus, será que o que essa mulher está falando é verdade? Ela, na verdade, vendia banana na feira. E ela vendia banana na feira e ela tinha pegado um dinheiro emprestado, e aí o cara que veio, que era o agiota, que estava emprestando dinheiro a ela, tirou as bancas da feira dela, tomou as bancas da feira. E ela queria, na verdade, que eu fosse na justiça para defender as bancas, entendeu? E eu disse: meu Deus do céu, como que essa mulher foi enganada desse jeito?
né? Então, assim, era uma loucura. Ela já tinha pago ele assim, já tinha pagado a ele muito dinheiro e ainda assim devia, e ainda assim ele tomava as bancas. E aí esse foi a primeira cliente que bateu lá, e eu fui para a audiência, meu Deus, se essa mulher estiver mentindo, eu vou passar vergonha, né? Mas não, era tudo verdade, e realmente ela estava sendo enganada de uma forma, assim, inacreditável. E eu acho que é isso, você acreditar no seu cliente. Naquele dia eu apostei. Fui com frio na barriga, é verdade, mas deu certo e era já verdade. Com alguns anos de carreira como professora. Como professor, exatamente. Já, porque é muito diferente a sala de aula da advocacia no dia a dia. Perfeito. A sala de aula você sabe como deve ser. Na advocacia do dia a dia você sabe como é. É daquele jeito. Ou você entendeu? pensa que é de uma forma. Na você sala tem um de aula, ideário. você tem uma teoria, né? Perfeito. Na advocacia você tem a prática. Então, assim, é essa vivência do dia a dia. Então, aprende muito. Eu acho que a gente aprende muito com cada cliente que bate a nossa porta. É uma lição gigante. Acho que é isso. Bacana, professora. Ainda falando um pouquinho sobre sala de aula, nós, da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, sempre trazemos muitos temas relevantíssimos voltados para a prática na advocacia, porque realmente nós sentimos que, em termos de ensino jurídico, verifica-se uma certa deficiência justamente nessa parte prática. Então, o que a gente observa hoje é que os alunos eles saem da faculdade e, tá bom, formei, agora peguei meu OAB, e agora? O que eu vou fazer? Só nesse momento é que eles vão procurar, às vezes, uma comissão do OAB, ou então vão juntar com algum colega ali de faculdade, muito comum, né? Junta ali com um colega de faculdade, eu e você, vamos montar ali o nosso escritório, vai chover de cliente, vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? Em alguns casos dá certo, ainda bem, né? Lógico que sempre a gente consegue ter essas exceções, mas é importante que você, estudante de Direito, você que está terminando a graduação, ou principalmente também começando, já venha conhecer as comissões temáticas do OAB. Nós sempre promovemos eventos muito interessantes, principalmente a Comissão de Empreendedorismo Jurídico trata muitos temas que eles não estão na sala de aula. E eles são temas muito disruptivos, porque nós temos uma visão tradicional de que o advogado ele não é um empresário, mas o advogado ele tem que estar amparado, lógico, pela ética profissional, né? Ele tem que seguir o Código de Ética do OAB, ele tem que seguir as regras, né? Ele não pode fazer uma série de condutas que são vedadas, né? Que não podem ser feitas, mas o advogado empresário ele também tem que pagar a conta, ele também tem que prospectar clientes, ele também tem que saber cobrar, ele também tem que saber se posicionar, ele tem que fazer networking. Então, a OAB é o espaço para isso. Então, eu convido você a conhecer a nossa Comissão de Empreendedorismo Jurídico. Nos siga no Instagram, @sejuroabdf. Nós até, inclusive, professora, estamos só aguardando a posse, mas essa próxima diretoria da OAB, da Sejur, né, que vai tomar posse aqui na OAB, vai ser uma diretoria composta por 4 mulheres. Então, vai ser uma comissão que ela vai trazer temas muito relevantes, até principalmente os nossos membros, a grande maioria nós observamos que são mulheres. Isso também a gente consegue reparar nos últimos estudos, que em 2021 foi pela primeira vez as mulheres superaram o número de homens inscritos na OAB. E pouco, ficou 51, 49, né? Mas já é uma grande coisa. Eu queria que você comentasse um pouco isso, professora, em relação a como que você enxerga essa divisão, essa quantidade cada vez maior de mulheres advogadas e o que você tem para dizer para elas, para encorajá-las nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Olha, Isadora, na verdade, eu tive a oportunidade, primeira vez que eu participei da OAB, né, foi exatamente como presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e naquele momento, nós, mulheres, tínhamos um número muito menor do que eles, na verdade, a gente estava com 40 e alguma coisa, mas nos cargos de liderança, nós éramos muito, muito, muito minoritários. Para você ter uma ideia, naquela época em que eu fui conselheira federal da OAB, nós éramos 4 mulheres de todo o plenário do Conselho Federal. Então, naquele momento, a discussão, ela praticamente não existia, nós ocupávamos 17% das cadeiras do sistema. Imagine, 17% das cadeiras. Então, de lá para cá, as coisas mudaram muito. E ainda eu me lembro, quando eu presidi a seccional de Alagoas, quando eu fui presidente da OAB em Alagoas, naquele momento, cada juramento, eu olhava para a plenária dos advogados que estavam ali jurando e eu dizia a eles sempre assim na minha fala, né? Muitos aqui pensam que hoje, ou a partir de hoje, vão sair para o mercado de trabalho e já vão começar a advogar e vão começar a ganhar dinheiro hoje.
E não é bem assim. Na verdade, naquele momento, ele recebe a carteira e acha que está tudo resolvido, quando, na verdade, ele está começando uma nova etapa. E a primeira etapa é saber que recebeu a carteira não vai peticionar no mesmo dia, né? Então, ele precisa começar a se preparar para essa nova caminhada. Eu sempre digo que na nossa vida, nós estamos sempre fazendo uma viagem, né? Vamos pensar que nós vamos fazer uma viagem, e para fazer a viagem, a gente arruma uma mala, né? Se a gente vai para o frio, leva a roupa do frio, se vai para o calor, leva a roupa de calor, se nós vamos para uma trilha, levamos calçados apropriados, e assim por diante. Na nossa carreira profissional, nós também vamos fazer uma viagem. E nós também precisamos arrumar essa mala. Então, a partir daquele dia do juramento, o advogado vai começar a arrumar uma nova mala, que é a mala da vida profissional. E, sem dúvida alguma, nessa mala nós temos várias tarefas para cumprir. Eu sempre digo que a primeira coisa que nós precisamos ver é fazer um diagnóstico do nosso mercado de trabalho. Muitas vezes a gente escuta assim de um aluno, de um colega advogado, porque eu moro no interior, no meu interior não tem a oportunidade de advogar nessa ou naquela área. Ou então você vê o aluno que sai da faculdade, ele só enxerga aqueles mesmos ramos, aquelas mesmas áreas. Ele só enxerga o direito penal, o direito civil e o básico. E dali ele está preso, né? Aquela história do Oceano Vermelho, né? Está todo mundo passando fome, mas está todo mundo no mesmo lugar. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é o diagnóstico do mercado de trabalho. E aqui já está o empreendedorismo. Aqui já está o primeiro ponto. Se eu não tenho diagnóstico, eu não posso escolher nem o ramo que eu vou seguir, nem a área que eu vou atuar, porque se eu não tenho, ou se não existe, ou se não é o melhor. Então, acho que a primeira coisa é você fazer um diagnóstico do mercado de trabalho. E aí, é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Isadora? Não tem saída, né? Se você olhar, por exemplo, para o direito administrativo. Então, há bem pouco tempo atrás, ninguém falava de direito administrativo. Não era nem matéria da grade da faculdade, imagine. Então, as coisas cresceram e começaram a ganhar espaço. Hoje, o direito administrativo, por exemplo, é um ramo que cabe em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer região do país. Vai ter sempre um município, uma prefeitura, um órgão público que está fazendo o ato administrativo, que está fazendo o processo administrativo, que está fazendo, por exemplo, uma licença para construir, uma multa de trânsito ou alguma coisa no direito administrativo. Então, você vê que é um ramo que está em todo local, não importa o tamanho da sua cidade, da região ou da capacidade financeira daquele município. E assim outros ramos também acontecem. Ramos que estão crescendo. Se você parar para olhar, por exemplo, agora 10 anos atrás, direito previdenciário. Quem fazia direito previdenciário no Brasil? E hoje? Hoje talvez seja a maior área. Então, se você parar para observar, nós temos novos ramos do direito crescendo a cada dia. Então, nós precisamos sair do básico, do feijão com arroz e abrir os olhos para aquilo que está na nossa frente, para as oportunidades novas que estão surgindo. Se você pensar, por exemplo, acesso à informação, se você pensar proteção de dados, se você pensar direito urbanístico, o próprio direito administrativo, são ramos que estão crescendo a cada dia. E quantas pessoas você conhece que estão se capacitando nessas novas áreas? Então, a primeira coisa é observar o que tem no mercado à sua volta. E depois disso, acho que é fundamental, e para as nossas mulheres, fica aqui o registro, né? Meninas, nós já estudamos mais do que eles, ok? Isso diz as pesquisas, que nós já estudamos mais do que eles. Só que nós precisamos direcionar o nosso estudo para o sucesso profissional. Nós precisamos pegar o foco. Bom, na minha área tem essa oportunidade. No meu mercado aqui, onde eu trabalho, onde eu atuo, onde eu moro, eu preciso estudar isso ou aquilo. E vamos encarar. A capacitação é indispensável para o sucesso profissional. Indispensável e constante, né, professor? Não, o advogado é um eterno estudante, né? Eterno a advocacia, estudante. na verdade, é sinônimo, né? Igualzinho estudante. A gente não para de estudar nunca. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente também não para, não fica estagnado, não fica esquecido, então a gente tem chance de estar sempre crescendo. Então, acho que a capacitação é indispensável. E vamos estudar, arregaçar as mangas e se preparar. Eu sempre digo que se a gente não sabe o que a gente tem para vender, nós não seremos um bom vendedor. Então, imagine que o seu escritório já está indo muito bem, obrigado, certo? Muito bem, mas está parado, está estagnado. Falando, eu preciso crescer. Não estou nem no começo da carreira, já estou no meio dela, mas deu uma parada. O que eu faço agora? Aí eu acho que é hora de você olhar para a sua clientela e dizer o que eu tenho de novo para oferecer. Vou voltar para o meu cliente e vou devolver com algo novo, algo que eu não vendia antes, mas eu tenho que saber o que eu tenho para vender.
Se eu não estou capacitado, se eu não estou estudando, se eu não me preparei, eu não sou um bom vendedor, uma boa vendedora. Então, eu preciso me preparar. Aí, pare para pensar, por exemplo, você faz empresarial, faz tributário e, de repente, deu uma parada. Eu vou pegar uma lei anticorrupção, que é uma lei que está crescendo, e vou voltar para os meus clientes e vou dizer, olha, eu estou oferecendo agora uma assistência, você tem integridade, você está ok com as regras da lei anticorrupção, os seus empregados estão capacitados para isso? Espera aí, não pensei nisso, né? Ah, mas a lei nem é nova. De fato, não é nova. Mas com a mudança da lei de improbidade, a LAC está crescendo. Perfeito. E os empresários precisam estar conscientes disso. Os seus clientes estão? Então, é hora de você devolver para ele vendendo mais um serviço. Mas se você não está sabendo de nada, você vai vender como? Então, é fundamental que você saiba o que você tem para vender. É estar antenado às mudanças. E aqui, Isadora, tem uma dica. Toda lei nova, toda jurisprudência nova, toda inovação no ordenamento jurídico é uma oportunidade de trabalho. Perfeito. É uma chance que você tem. E aí eu sempre conto que alguns anos atrás, 2021, final de 2020, 20 foi a pandemia, né? Aquele ano terrível na nossa vida, né? Para a advocacia foi um ano bem difícil, mas foi um ano que eu trabalhei muito. Eu tive a oportunidade de ser conselheira no Conselho Nacional do Ministério Público e foi exatamente nesse período, né? Foi 2 anos de mandato, 2 anos de pandemia. Bom, mas enfim. E acabou o ano de 20, eu estava muito cansada, eu disse, vou descansar. Nossa, eu estou precisando descansar, sonhando com férias, né? Aí chega 10 de dezembro, Isadora, o Senado Federal aprova o novo texto da Lei de Licitações e Contratos. Eu achando que eu ia tirar férias, 10 de dezembro, sai a Lei Nova de Licitações e Contratos, e eu comecei a reclamar, né? Ah, meu Deus, não acredito que agora que eu ia descansar. Não é possível. E eu tinha um projeto de lançar, eu já tinha conseguido concluir o manual de administrativo, estava na editora já para publicação, inclusive saiu o livro novo agora, 18ª edição, Isadora, estou muito feliz com essa entrega, né? Eu, inclusive, estou com ele aqui, vou pedir um autógrafo ao final, que eu não sou boba nem nada, já adquiri o meu. Eu digo que a família agradece, né? E aí, Isadora, daquele ano eu já tinha conseguido concluir, estava na editora, né? Eu disse, agora eu vou descansar. E eu tinha um projeto de escrever um manual novo de licitações e contratos, mas estava esperando a lei. E não esperava que a lei fosse sair naquele momento. Justo quando Não, você ia tirar férias. Férias. Aí comecei a reclamar e meu marido virou para mim e disse assim, mas você tinha que estar feliz, porque você está ganhando um presente de Natal. Pare para pensar que essa é uma chance nova de você alavancar um livro novo, de você conseguir avançar. E aí você para e pensa, acho que é isso mesmo, né? Eu não tinha pensado por esse lado, né? Mudar o foco, né? Mas eu olhar pelo outro lado, aquela mesma situação, né? E aí foi um final de ano de muito trabalho. Muito trabalho. Começo do ano seguinte, a lei é publicada, né? E aí uma oportunidade. E eu aproveito para dizer, quem é que está estudando isso no Brasil? Porque, vejam, todos os órgãos públicos nesse ano têm que aplicar. Todas as empresas vão ter que sujeitar essa nova lei, porque agora, o 31 de dezembro, acabou a regra velha e ficou a regra nova de licitações e contratos. E você está de olho nisso? Porque essa é uma oportunidade nova de trabalho. Então, você precisa olhar para o ordenamento jurídico e perceber o que tem de novo como oportunidade. Então, esse é o diagnóstico. Esse é o empreendedorismo que tem que estar no olhar das nossas mulheres. Perfeito. Não adianta, Isadora, a gente enfiar a cabeça no livro e ficar assim com a cabeça socada sem enxergar o que tem pela frente. Não adianta você ficar ali, né? Você tem que ver o que está à volta. Ter essa visão do todo. A gente precisa olhar por cima para ver, peraí, para onde eu vou correr? Então, esse é um diagnóstico que nós temos que começar a fazer. E nós, mulheres, temos um pouco de dificuldade disso. Então, vamos puxar para nossas dificuldades e dizer assim, nós temos muitas habilidades, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, temos uma capacidade de estudar gigante, já estudamos mais do que eles, do que eu já disse. Nós temos, na verdade, uma determinação muito forte, somos capazes de fazer muito, com muito pouco que nós temos, e nós já chegamos até aqui, então não há dúvida quanto a isso, mas nós precisamos ter essa visão de empreendedorismo. Nós precisamos olhar para o mercado e dizer, eu tenho que entrar nesse mercado, e eu preciso estar de olho nas mudanças. Você quer ver, os meninos vão para o futebol, Isadora. Eles vão para o futebol sexta-feira, né? Com certeza vocês já viveram, né? Eu digo que a gente tem todos os sentimentos por isso, né? Tem raiva, tem ciúme, tem ódio, tem hora que agradece, né? Que bom que está lá no relaxa, futebol. né? Tá tudo certo, né? São todos os sentimentos. Mas veja, quando é que nós vamos para o futebol? Eu digo, quando é que nós, meninas, fazemos isso? Então, nós precisamos prestar atenção que não é só aceitar bem o futebol, mas é ter na sua vida este mesmo momento.
Porque você vai dizer, para que isso, Fernanda? Não, faça alguma coisa, vai tomar o chá, vai passear com as amigas. E não é só isso, Isadora, é networking, que você acabou de falar. O cara está lá no futebol, aí o amigo diz assim, porque a minha mulher não para de reclamar, nós tínhamos um projeto de construir uma casa nova e a minha licença para construir não sai. E o colega do lado diz assim, eu sou advogado, posso fazer isso para você? Você quer que eu resolva? Eu posso fazer essa advocacia para você? Quer? Pronto, já arranjou um cliente. E quando é que nós fazemos isso? Eu digo que nós não aprendemos ir para a mesa do bar ainda. Nós precisamos estar nesses locais porque isto é networking, isto é relacionamento. Nós, mulheres, e eu me incluo nessa lista, durante muitos anos a gente olhava para essa realidade e dizia, está lá passeando, está lá se divertindo. Sim, é verdade, está lá se divertindo, mas ele também está trabalhando. Porque a gente, como advogada, a gente está o tempo todo com o radar ligado. E isso tem que ser assim. Então, você está lá no café com as meninas, pintou uma oportunidade, na hora você se coloca, porque você conhece o direito, você se capacitou, você se preparou, você sabe se vender. Você está pronta para isso. Você está pronta e surgiu a oportunidade. Então, se você não está acostumada a fazer, comece a se acostumar. Isso é fundamental. A gente precisa ter esses momentos de networking. E eu aproveito para fazer, assim, reforçar o seu convite, né? Porque, na verdade, as comissões da OAB são indispensáveis para isso, Isadora. As comissões da OAB, você vai encontrar todos aqueles que estão no mercado, naquela área que você atua. Então, você vai conhecer as novidades, como é que os colegas estão se comportando, como que os colegas estão agindo no mercado. E, mais do que isso, você vai conhecer gente. Conhecer gente da sua área de trabalho, do seu desenvolvimento. De outras áreas também, inclusive, possibilitar parcerias. A advocacia, né? É rede de relacionamento. Você precisa fazer rede de relacionamento. E, meninas, eu sei que, infelizmente, essa é uma mudança fundamental, que as tarefas domésticas ainda estão no nosso colo. A verdade, ou infelizmente, isso ainda é a realidade. Então, os homens acham que as tarefas de casa são tarefas exclusivamente nossas, que o lugar é privado nosso, né? Bom, primeiro nós temos que aprender que não é, né? Esse local não é privado nosso, a gente pode dividir essa tarefa. Agora, aqui tem duas questões. Se a gente não pedir ajuda, a gente vai continuar sozinho se matando nesse lugar. Então, nós não podemos continuar assim. Nós temos que ter, na verdade, a humildade de dizer, olha, essa tarefa é nossa. Nossa, venha me ajudar. Então, o seu parceiro, a sua parceira, elas fazem parte dessa tarefa. As tarefas domésticas fazem parte da família e todos podem ajudar. Então, nós precisamos gritar. Nós não somos Mulher Maravilha e não precisamos ser, Isadora. A gente não tem obrigação de ser. Então, a gente não precisa dar conta sozinha da tarefa. Não. A gente, divide aqui essa tarefa, né? É nossa. Vamos dividir? E ele não está te fazendo nenhum favor. Então, não é um favor. Na verdade, é a obrigação dos dois. Sim. É a obrigação da família. Então, isso faz parte. Então, dividir a tarefa e pedir socorro. Essa é a primeira coisa. Nós temos que ter humildade para isso. E temos a consciência de que nós não somos obrigados a dar conta de tudo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que nós temos que perceber é que eles não farão do jeito que a gente faria. Sabe aquela coisa assim, você espera, eu me lembro muito bem, sempre disso, né? Eu viajava muito quando os meus meninos eram pequenos, eu tenho 2 meninos, um de 16 e um de 12, e eu viajava muito quando eles eram pequenos, e quando eu chegava na escola, a professora dizia assim, Fernanda, você estava viajando, né? Vixe. Aí eu, o que foi que aconteceu, né? Mas eu não te avisei que eu ia viajar. Como é que você descobriu? O Pedro veio um dia com um tênis de cada cor, no outro dia ele veio com a camiseta do avesso, e no terceiro dia ele esqueceu a bolsa. Eu disse, tá, mas ele veio, não veio? Se ele veio, já está bom, tá né, ótimo. Professora? Tá bom. Então, assim, eles não farão como a gente faria, mas não tem problema, eles amam também. O pai ama, então ele sabe cuidar do jeito dele. E cabe a você aceitar também. Nós precisamos entender que o outro não é obrigado a fazer do jeito que a gente faria. Isso é a primeira coisa, não tem que ser. Então, você tem que aprender que eles vão fazer do jeito deles, mas vai dar certo. Com isso, você vai ter tempo para ir com as amigas tomar o chá, para fazer o passeio com as colegas, para dividir, para vir para o AB, para fazer as suas coisas. Então, é dividir essas tarefas e essas responsabilidades para que você possa incluir outras coisas na sua vida. Então, é isso que você vai aprendendo. Na verdade, é tudo uma parceria, né? É uma mudança da estrutura familiar naquela relação antiga. Perfeito. Então, nós precisamos nos colocar diante disso também como protagonistas. Na verdade, nós não temos que cobrar do outro e ficar esperando. Não, a gente vai agir de tal forma
forma que a família vai se adequar a essa realidade. Então, isso é uma necessidade que as mulheres precisam também se colocar de forma diferente. Nós precisamos criar gerações diferentes para o futuro. E a gente, como mãe, tem essa responsabilidade. Então, se você não ensinar isso para o seu filho, para a sua filha, como é que você vai ter uma geração melhor? Então, isso é uma coisa que você tem que se colocar. É um posicionamento familiar diferente. Então, você tem que saber se colocar. E você tem que estar se monitorando a todo tempo, né? Porque é uma carga histórica muito grande. Sim. Que toda mulher tradicionalmente carrega esse tipo de carga, esse tipo de fardo, né? Aproveitando esse tema muito importante da maternidade, professora, eu gostaria de aproveitar aqui também para mandar um super abraço, um super beijo carinhoso para a nossa co-presidente do ABDF, a doutora Lenda Tariana, que está sempre aqui ocupando espaços de liderança, com a pequena Maia, que já é a advogada mais jovem do Brasil, vamos dizer assim. Ela está em todos os eventos, né? A gente brinca que ela é a nossa OABaby aqui na OAB. Então, queria deixar esse abraço, esse fraterno abraço para a doutora Lenda Tariana, porque ela ocupando aquele espaço, ela traz uma revolução. Ela traz a filha dela para a OAB. Nós temos também o Dr. Alex Costa, que é o pai da Maia, que também está sempre presente nos eventos. Então, às vezes a Lenda precisa falar, ele fica um pouquinho com a Maia, ou então, às vezes, a Maia fica com a Lenda na mesa. Ela é uma gracinha, ela está sempre ali bem bonitinha, bem quietinha. E a Lenda nos mostrou, Isadora, primeiro que a gravidez não é doença, né? E que a gente pode continuar levando a nossa vida muito bem, obrigada, e está tudo certo. Porque eu me lembro quando eu trabalhava dando aula, na verdade, o primeiro curso que eu trabalhei, eu era a única mulher, Isadora, e quando eu engravidei, o dono do curso falou para mim assim, e agora? E agora? Eu, sim, agora vai nascer, né? Só espero que nasça daqui com 9 meses, né? Vai nascer. Então, assim, é mais ou menos. Então, a Lenda nos mostrou que é possível conciliar. E que, veja, ela nos traz um exemplo, né, que os filhos estão na nossa família e precisam ocupar os seus espaços. Então, se você não tem com quem deixar, ou se você... E para deixar, você tem que ter uma rede de relacionamento. Uma rede de apoio você tem que ter uma rede de apoio, tem que ter a família que ajuda, tem que ter alguém que ajuda, tem que ter... Sempre. E a mulher precisa construir essa rede de apoio. Então, na verdade, o marido é a primeira pessoa da rede de apoio, né? É o primeiro que você cata e vem assim, ó, você é pai também, não fiz sozinha, vamos junto, né? E assim vai. Então, assim, isso faz parte dessa mulher nova, dessa mulher que está no mercado, que precisa se colocar no mercado. E aí eu deixo um beijão para a Lenda, que é uma guerreira, na verdade, um exemplo para todas nós, e acho que a gente caminha assim, vendo mulheres que estão superando os seus obstáculos, as suas dificuldades. De representatividade. E aí, né, você tem a mãe ocupando esse protagonismo, né? O exemplo de mãe que você fala, é possível conciliar. Pode ser mãe, pode ser vice-presidente da UAB, dá tudo certo, né? Eu lembro que quando eu fui presidente da seccional, os meus meninos iam para lá, né? Então faziam a UAB lá em Alagoas, fica na beira-mar, assim, tem um espaço bem grandão, e ali eles faziam trilha, ali eles brincavam, ali eles tinham várias atividades. Eles até gostavam, né? Adoravam. Sim, eu tinha lá um armário que era o armário do lanche deles, né? Porque vinham aqui, roubavam uma pipoca, saía correndo de novo, e assim acontecia. Então, você tem que conciliar. A mulher tem essa responsabilidade da família, não é sozinha, mas ela tem que conciliar tudo isso. É um dever de cuidado. Agora, tem uma questão que a gente tem que pensar, que é aonde essa mulher tem que estar para ocupar esses espaços de poder, para ocupar esses espaços de fala. Eu sempre brinquei, e agora estou mudando até minha brincadeira, porque eu brincava dizendo o seguinte, a política, seja ela política partidária, seja ela política da OAB, ela se discute em mesa de bar. Na verdade, esse bate-papo todo acontece na mesa do bar. E aí, na mesa do bar, nós não estamos. Porque nessa hora nós estamos com os filhos. Perfeito. Nessa hora nós estamos cuidando da casa, né? Vai saber o que vai comer, porque se chegar em casa, vai abrir a geladeira, só tem água, você vai ter que socorrer, né? Então, tem tarefas, aí você está cuidando dessas tarefas e não está na mesa do bar. Quando você não está na mesa do bar, aí vem aquela pergunta, será que os meninos não querem que a gente participe da política? Não. Eu não acredito nisso. Não acho que eles fazem um boicote. Não é isso. Pelo contrário. Só que nós não estamos ali. E muitas vezes não somos lembradas porque nós não estamos na mesa do bar. Não é um boicote, não é uma vedação, eu não quero crer que assim o seja. Eu acho que, na verdade, nós não participamos desses diálogos. Nós estamos sempre na margem, sempre no apenso, sempre no anexo. E aí acabamos não ocupando esses espaços da forma como deveríamos. Hoje, com a paridade, essa realidade muda, porque eles vão ter que cumprir a regra, eles vão ter que obedecer a regra. E aí a história, outro dia eu dizendo isso, né, nós não estamos na mesa do bar, e uma amiga virou e disse, Fernanda,
não é mais mesa do bar. Agora os homens estão discutindo política na charutaria. Ixi. E agora nós vamos ter que mudar da mesa do bar para a charutaria, que já estava difícil na mesa do bar, não, vamos ter que ir para a charutaria, né? Então, assim, são espaços que muitas vezes nós mulheres não participamos e precisamos mudar isso. Na verdade, nós precisamos estar nesses espaços onde a política se discute também. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ocupar os espaços de poder. E alguém poderia pensar assim, mas Fernanda, por que você quer ocupar o espaço de poder, né? Vamos pensar assim, ó, nós mulheres precisamos que as nossas leis sejam feitas de acordo com as nossas necessidades. Um dia eu escutei de um prefeito com muita raiva, dizer assim, as mulheres, eu fiz tudo, eu ajeitei a frente da prefeitura todas, as calçadas todas, coloquei um monte de pedregulho e as mulheres estão reclamando ainda, elas não param de reclamar. Aí eu virei para ele e disse, ô prefeito, você já parou para pensar que elas andam de salto? E que esse pedregulho aqui é para matar? Você consegue enxergar isso? E ele, claro que não imaginava. Ele não enxergava por quê, Isadora? Na verdade, eles não têm as mesmas necessidades. Então, o legislador... Eles não caminham com os nossos calçados, né? O legislador brasileiro, ele é homem. Então, as necessidades são pensadas de acordo com as necessidades dos homens. Então, nós precisamos ocupar esses espaços para que as políticas públicas, para que as leis, para que as medidas sejam pensadas também de acordo com as necessidades das mulheres. E digo mais, não basta preencher os espaços com mulheres brancas, não. Nós precisamos de todas as mulheres. Nós precisamos da inclusão de todas as mulheres. Então, o espaço, na verdade, é para que todas as mulheres se sintam incluídas na política pública. Então, isso é fundamental. Então, eu tenho que pensar na mulher preta, que não está no mesmo lugar ou no mesmo espaço de fala que eu, e que tem outras necessidades também. Então, ela também precisa ocupar esses espaços. Então, a gente tem que perceber que as mulheres nos espaços de poder não é simplesmente para ocupar a cadeira e ponto final, não é isso. É para, na verdade, poder pensar em políticas que atendam às necessidades das mulheres. Pare para pensar, Isadora, nós mulheres vivemos violações de prerrogativas que os homens não vivem. Você deve se lembrar da história daquela advogada que teve a saia medida com uma régua. Essa é um clássico, você sabe dessa história? Já. A advogada foi entrar no fórum e aí não queriam deixar ela entrar porque a saia dela era curta. E aí vem lá sujeito com a régua para medir a saia da advogada. Alguém algum dia mediu a saia de um homem? Ele não usa saia. Falei, não precisou medir a saia. Mas viu se a baia estava curta, né? Não, e se o terno estava adequado, se a gravata estava certa. Quer dizer, são violações diferentes que as mulheres vivem e que os homens não vivem. Então, na verdade, o assédio hoje, por exemplo, para as mulheres, o assédio sexual para as mulheres no mercado de trabalho é uma coisa absurda. E você vive assédio pelo magistrado, você vive assédio pelo delegado, você vive assédio no escritório que você trabalha pelo chefe. E muitas vezes, Isadora, quem pratica o assédio é a própria autoridade que tem que punir. É a autoridade que tem que tomar providências e ela simplesmente é quem pratica o crime, é quem pratica o assédio. Então, nós vivemos violações de prerrogativas e condutas abusivas que são diferentes dos homens. Então, nós precisamos de regras pensadas para essas necessidades. Então, ocupar os espaços é para que, efetivamente, as políticas públicas e as medidas e o atendimento das necessidades sejam feitas de acordo com as necessidades das mulheres. Então, isso é fundamental. Por isso, nós precisamos estar nesses espaços de fala, estar nos espaços de poder, para que a gente possa ter essa representatividade. E aí você trouxe um elemento, né? Se nós já somos mais do que eles, até quando nós vamos deixar que eles escolham por nós? E quando eu digo escolham por nós, é escolher a política, é escolher a medida, é escolher a principal atuação que ele vai fazer, o direcionamento de suas atuações. Então, nós precisamos estar ali para fazer as escolhas. E o sistema OAB é um exemplo, né? Sim, a paridade muito. É um exemplo. E o que eu quero sempre é que mais mulheres e mulheres mais representativas ocupem cada vez mais esses espaços. E que não sejam mulheres escolhidas por eles. Eu acho que o nosso desafio hoje dentro do sistema OAB é que as mulheres que ocupam o espaço de poder não sejam mulheres escolhidas por eles. Porque senão não vai adiantar nada. Então, nós precisamos ter o direito de escolher as nossas representantes. E isso é o ponto agora. Veja, quando eu presidi a Comissão Nacional, Isadora, a gente não tinha mulher. Naquela época, a batalha foi pela cota, porque a gente não tinha mulher. E aí a gente conseguiu aprovar na norma 30% de mulheres. Obrigatório 30%. No primeiro momento, era obrigatório na chapa completa, o que significou dizer que nós fomos para a suplência. Colocaram a gente nas suplências e foi. Mas aí o tempo avançou, e na gestão seguinte muda-se a norma e agora nós vamos aplicar a cota por órgão. 30% por órgão. E aí nós começamos a subir nas cadeiras. Começamos a ocupar as cadeiras de forma
mais isonômica por órgão. E aí avança-se mais um pouco e vamos para a paridade. Agora nós queremos 50% da chapa e tem que ser toda divididinha. Então, isso é uma conquista gigante. Em pouco tempo, eu diria assim, nesses últimos anos, 9 ou 12 anos, nós estamos conquistando tudo isso. Só que pare para pensar. Agora nós precisamos de quê? Já temos a paridade. O que nós precisamos agora é que as mulheres ocupem esses espaços, mas que sejam mulheres representativas e que não sejam mulheres escolhidas por eles. Só que, para isso, nós precisamos estar prontas para ocupar esses espaços. Então, o que nós, assim, sonho, né, é que cada vez a gente tenha mais mulheres que empreendam, que tenham visão da sua disponibilidade, da sua possibilidade, da sua capacidade, que acreditam no que você pode e vá em frente e faça. Então, a gente precisa cada vez mais dessas mulheres. Perfeito, professora. Nossa, são falas muito marcantes, né? Porque é muito interessante também. As mulheres, elas precisam ver outras mulheres ocupando esses espaços. O próprio conceito da representatividade é você se ver naquela posição. Então, eu vejo, quando eu estou aqui conversando com você sobre esse tema tão relevante, eu vejo uma pessoa que já caminhou um pouco mais do que eu, e quando eu olho para trás, pouquinha coisa. Olha a nossa idade, olha as rugas, e alguém vai denunciar isso. Um pouquinho mais do que eu, a professora é referência. Eu também sou da área do direito administrativo, gosto bastante da área. E a gente vê uma pessoa que já caminhou pouquinha coisa. Tá bom, tudo bem. Mas já chegou muito mais distante, né, do que nós almejamos chegar um dia. E enquanto presidente da comissão, principalmente, nós temos muitos jovens advogados e jovens advogadas, eu vejo gente que caminhou um pouco menos do que eu. Então, eu acredito que é importante você ser essa referência para quem vem atrás de você. Não atrás no sentido meritório da palavra, é uma questão de história mesmo. Começou depois. É só isso, é uma conta cronológica. Exato, pronto. Vai totalmente lá, cronológico. Ninguém é mais importante ou menos importante que ninguém. Não é uma questão de importância, é uma questão de caminhada. É uma questão de caminhada. Então, você ser referência para essas meninas, como você bem colocou aqui, é muito importante. Porque você é uma referência para mim. E eu gostaria de poder ser referência para as meninas que venham depois de mim, e assim sucessivamente. Então, isso é muito importante, e eu acredito que nós estamos chegando em lugares que talvez há 10, 12 anos atrás não se imaginaria. Essa é uma corrente, Isadora. É uma corrente em que um tem que puxar a outra. É isso que a gente precisa ter a consciência. Quando uma chegar lá, a gente já está feliz, porque uma chegou lá e nós vamos junto. Ela vai puxar as outras. E é isso que a gente precisa fazer. É uma puxando a outra. E um compromisso que nós, meninas, temos que ter é que nós não podemos deixar nenhum elo dessa corrente fraco. Na verdade, nós não podemos soltar a mão. Sabe aquela história que eles achavam assim, muito até popular, mas que nós não podemos largar a mão? Nós não podemos soltar a mão. Então, reconhecer quem veio antes, porque teve um protagonismo e precisou trabalhar para que a gente pudesse estar nessa condição hoje. Eu digo, se não fossem as minhas avós e a minha mãe. Vamos parar para pensar. A minha mãe, por exemplo, para ter a conta no banco, ela precisava da autorização do meu pai. Olha que situação. Então, imagina. Minha avó, até poucos anos, não tinha CPF, era vinculado ao CPF do meu avô. Não, e o direito ao voto, que está bem ali, né? Foi ontem. Foi. Então, assim, na verdade, tudo isso é conquista por outras mulheres que vieram antes. Então, é assim, é uma caminhada. E quem vai na frente tem que ir puxando. E é isso que nós precisamos perceber, que nós temos um compromisso com as outras. Nós não podemos romper essa corrente. Nós não podemos soltar a mão em nenhum momento. Então, isso é uma responsabilidade da pauta feminina, da luta das mulheres, porque o direito das mulheres não é da Fernanda, não é da Isadora, é de todas as mulheres, é das nossas futuras gerações, é das nossas filhas, netas e assim por diante. Então, essa responsabilidade de não soltar a mão, ela não pode, assim, tem que ser perpétua, tem que ser algo constante. A gente precisa ter essa consciência de que, sem dúvida alguma, outras virão depois de nós, e virão porque cronologicamente nasceram depois, porque se formaram depois e que estão construindo a caminhada depois, então isso faz parte. Então, na verdade, o que nós precisamos ter é o compromisso com a pauta, é com a inclusão da mulher, com o papel que a mulher exerce nessa sociedade que nós vivenciamos hoje, e que nós precisamos, sim, de cabeça erguida, lutar e continuar defendendo, independentemente de ser o direito só da Fernanda, é o direito de todas as mulheres. E aqui a gente aproveita aquela
pauta que é sempre muito triste para a gente, que são os dados do feminicídio. Então, os dados do feminicídio no Brasil mostram que essa é uma questão de política pública. Essa é uma questão, não é uma questão da família A, B ou C. Não é uma briga de marido e mulher. Os números mostram que isso é uma questão de política pública. Mas para que a gente possa mudar essa realidade, nós temos que criar filhos melhores. Nós precisamos criar uma geração melhor. E a gente só vai fazer isso se a gente conscientizar, se a gente estiver de mão dada. Então, nós precisamos andar de mãos dadas, porque nós queremos gerações melhores para os homens e para nós mulheres, sem dúvida alguma. Então, nós queremos, na verdade, uma sociedade diferente. E nós precisamos ter o compromisso com a pauta, com a inclusão das mulheres, com o reconhecimento. E aqui, Isadora, a gente não pode deixar de registrar como muitas vezes nós, mulheres, não temos a ousadia de fazer. E aí, para o empreendedorismo, acho que esse ponto é fundamental. Se a gente olhar um colega que formou junto com você na faculdade, muitas vezes você olha para ele e o cara estudou muito menos. Não estudava nada, era um enrolão. E aí você copiava olha teu caderno? Copiava, pegava emprestado, você até ajudava ele no trabalho, dava nota, né? Sim. Aí acaba a faculdade, o cara está lá no topo do escritório. Aí você olha e diz, como esse cara chegou lá? Ele não sabia nada. E aí você para pensar, acho que ele acreditou mais nele do que eu acredito em mim. Então, isso acontece muito com as mulheres. 2 profissionais, um homem e uma mulher, na mesma empresa disputando a mesma vaga. O homem não quer nem saber se ele sabe ou não sabe. Ele se joga. Nós, mulheres, ficamos na dúvida. Será que eu estou preparada para fazê-lo? Será que eu tenho condições de assumir? Será que eu consigo? Ele nem pensa nisso. Ele nem pensa nisso. E, na verdade, o que nós precisamos perceber é que a questão de homem e mulher tem características que são da pessoa e não do gênero. Perfeito. Então, ser mais forte, mais fraco, mais objetivo, menos objetivo, chora mais ou chora menos, isso não tem nada a ver com gênero. Isso é da pessoa. Só que nós, meninas, muitas vezes olhamos para nós e, será que eu vou dar conta? Tem sempre uma síndrome da impostora, né? Que a nos circunda. Síndrome da impostora, exatamente isso. A síndrome da impostora e a da Mulher Maravilha. Não, aí você vai junto, né, e pula do precipício. Então, para. Então, não vista essa carapuça, esse capuz, essa capa da impostora. Isso não é seu. Olhe para você e acredite que você pode, que você é capaz, sim. Que você vai se desdobrar, se matar, é verdade, mas que você pode. Então, muitas vezes, nós não enfrentamos por medo. E nós não podemos deixar o medo nos paralisar. O medo tem que ser algo que sirva para nos impulsionar, para ir em frente, para ter coragem, para usar, para correr atrás. Então, o medo tem que ser algo que nos leve para frente e não algo que nos paralise. Então, nós precisamos trabalhar isso. Então, a síndrome da impostora, ela não aparece por acaso. É porque muitas vezes nós vivenciamos, seja na vida profissional, seja na política, seja até mesmo no relacionamento em casa. Então, ou no esporte, quantas vezes a gente se depara com esse medo? Então, assim, nós não podemos permitir que ele nos paralise. O medo vai acontecer? Vai. O frio na barriga vai. Eu digo até hoje. Eu vou entrar para dar uma palestra, eu vou sentar aqui nesse podcast, dá um frio na barriga e faz parte, Isadora. O frio na barriga, ele faz parte do crescimento profissional. Ele é bom, porque ele te motiva, ele te impulsiona, movimenta, te impulsiona. Exatamente. Faz com que você se prepare, que você busque ser uma pessoa melhor. O medo não pode lhe paralisar. Então, vamos olhar para o mercado de trabalho e dizer, eu posso. Eu sou capaz. Então, olha lá, eu já fiz um diagnóstico, eu já me capacitei, estou pronta para fazer, eu já estou fazendo networking, estou fazendo meu relacionamento e agora eu vou acreditar em mim. Agora eu vou ver o quanto eu tenho de todas essas ferramentas para avançar no mercado. Então, você não pode deixar que esse pensamento negativo, esse medo, lhe impeça de crescer. Então, é fundamental que você acredite em você. E muitas vezes nós trabalhamos muito mais do que eles, fazemos muito mais do que eles, e quantas vezes as mulheres fazendo um trabalho melhor do que os homens ganham menos do que eles? Muitas vezes. Eu sempre dou esse exemplo, né? O filme da Mulher Maravilha, para nós meninas da minha geração, e aí eu vou puxar para as meninas da minha geração, as meninas da minha geração sonhavam com o desenho da Mulher Maravilha. A gente não tinha, né? Quando a Mulher Maravilha aparecia lá nos super-heróis, era no finalzinho do desenho, já estava tudo resolvido, ela vinha com aquele avião maravilhoso e o laço e pronto, e acabava o desenho. Tipo, só isso, né? Foi tão pouco, meu Deus, cadê a Mulher Maravilha? E a gente sonhava com o filme da Mulher Maravilha. E o primeiro veio. O primeiro filme da Mulher Maravilha foi recorde de bilheteria. Recorde de bilheteria, vendeu igualzinho os outros filmes de heróis daquela época. Mas a atriz ganhou 10%
do que os atores dos mesmos filmes de heróis ganharam naquela época. Mas espera aí, o mesmo recorde de bilheteria, ela ganhou muito menos do que eles, por quê? Então, essa é a consciência que nós temos que ter hoje. Nós trabalhamos muito e devemos ganhar igual a eles. Não queremos mais. Agora, temos que ganhar o que nós merecemos de fato. Então, essa redução da remuneração é uma realidade. E muitas vezes as mulheres nos escritórios de advocacia, primeiro, não chegam nos comandos, porque tem medo. Porque tem aí a síndrome da impostora, porque eles atropelam, eles vão em frente e se jogam e a gente fica, será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu consigo? Chega de será. Será? Não, nós vamos, nós podemos, nós conseguimos. E depois, nós, muitas vezes, ganhamos menos do que eles, fazendo muito mais do que eles. E vem o tal do teto de vidro, né? O teto de vidro como se algo estivesse nos impedindo de crescer. Não tem nada que nos impeça, a não ser a nossa falta de coragem. Portanto, coragem. Coragem, nós precisamos enfrentar de cabeça erguida, com força, com a força que nós temos. A mulher tem uma força gigante, muito mais do que eles. Então, por que nós escondemos isso? Por que nós colocamos isso em segundo plano? Então, é enfrentar e mudar a realidade. Eu digo que essa realidade está na nossa mão. Nós precisamos enfrentar e mudar essa realidade. Ninguém vai levantar da cadeira de boa vontade. Não vai. Nós vamos ter que dar um empurrãozinho. Vamos ter que dar um empurrãozinho. O espaço se ocupa assim, não tem saída, Isadora. Mas seja no mercado, seja no escritório, seja onde for, na política, onde for, nós podemos e temos condições de fazê-lo. Então, só não podemos abrir mão, só não podemos nos boicotar. Nós não podemos aceitar menos do que eles para fazer o mesmo que eles fazem. Então, essa é uma consciência que nós precisamos começar a cobrar. Com certeza. E aí, de forma unida, né? Vamos juntos. Isso Vamos de isso mãos é um dadas. ponto muito relevante, porque além do auto-boicote, eu queria que a professora comentasse um pouquinho sobre a rivalidade feminina, que eu verifico ainda que é algo muito forte. Eu sinto que a gente tem que mudar um pouco esse conceito, esse paradigma de que uma mulher é rival da outra. Né, de que você vê isso até, você comentou de filmes, né? Às vezes a gente vai ver até aqueles filmes de adolescente, que você tem uma que é a super popular e a outra que é a super nerd, e elas se odeiam e criam uma rivalidade, uma solta a fofoca da outra. Como é que a gente transforma essa mentalidade em uma mentalidade de uma mão segurando a outra e não uma boicotando a outra? Isadora, é certo. Enquanto nós estamos ali brigando, eles estão correndo pela lateral, tá? Eles estão correndo e ocupando o espaço. Então, a gente que tem que parar para pensar. Nós vamos continuar batendo essa briga aqui e eles passando lá pela lateral. Então, assim, eles vão passar à nossa frente. Quanto mais a gente briga, mais eles crescem. E eu digo isso porque a gente está gastando energia com essa briga desnecessária. A gente está gastando energia com essa rivalidade que não nos pertence. A gente não precisa dela. Meninas, tem lugar para todo mundo. Cabe todo mundo. Nós não precisamos tirar outras meninas para chegar lá, podemos chegar juntas. Isso é fundamental. Eu brinco assim, que os meninos brigam de manhã, e na política isso é muito comum, né? Eles brigam de manhã e na hora do almoço eles estão na mesma mesa. Já fizeram as Saem pazes. na mesma foto e tá tudo certo. Aí as meninas brigam de manhã, nunca mais, o resto da vida, elas vão sair na mesma foto. Não dá para ser assim. Veja, uma coisa é a sua escolha de amiga, de vida pessoal, de levar para casa, de estar junto, de dividir suas aflições. Outra coisa é a vida profissional. Outra coisa é a política. Não necessariamente nós temos que ser a melhor amiga dessas mulheres, Sim, mas nós precisamos ser mulheres que se respeitam. São mulheres que ocupam os mesmos espaços e está tudo certo. E pode ser. Então, assim, nós crescemos juntas. Isso é fundamental. Então, ninguém precisa derrubar ninguém. Cabe todo mundo. Tem muito espaço ainda. Muito espaço. O que a gente precisa é respeitar cada um a sua história. Acho que isso é fundamental. Cada um respeitando a história da outra. A caminhada da outra. A construção e o aprendizado que a colega lhe dá. Então, isto é, na verdade, uma forma de crescer ainda mais. E enaltecer essa pessoa. Aquela história, né? Suba nos ombros de gigantes que você vai enxergar muito mais longe. Então, aproveite o aprendizado da minha colega para ir mais longe. Nós, de mãos dadas, com correntes fortes, com elos fortes, nós vamos chegar muito mais longe. E essa é a grande história. Se um elo enfraquece, a minha corrente quebra.
e se quebra, eu tenho que começar tudo de novo. Então, nós não podemos permitir os elos fracos. Nós temos que, na verdade, dar a mão com muita força, com muita coragem. Então, isso é, na verdade, uma premissa do crescimento, do desenvolvimento profissional e da oportunidade de se consolidar esses direitos. Porque hoje, se a gente olhar para o nosso ordenamento jurídico, você vai perguntar assim, Isadora, nós temos, você poderia dizer, Fernanda, nós temos falta de lei? Faltas leis que dão direito às mulheres? Eu diria para você que hoje nós não temos um problema de falta de lei. A lei existe. O que nós precisamos, muitas vezes, é efetivar esses direitos, é efetivar estas leis. Então, esse é o desafio das mulheres deste século, que é exatamente a efetivação dos direitos conquistados, que é a materialização, para que essas conquistas mudem a nossa realidade. Então, o que nós precisamos, o nosso papel hoje, fundamental, você vê, há pouco tempo atrás não tinha lei, não tinha voto, não tinha direito, hoje você tem pouquíssimo direito. Tempo atrás. Pois é. Pouquíssimo então, tempo. Claro que nós precisamos de mais, porque o ordenamento jurídico ele não é uma obra pronta, ele é uma não obra é em construção. Perfeito. Tá, ok. Mas nós temos direitos reconhecidos pela Constituição. Então, o que nós precisamos é efetivar esses direitos e fazer com que essa mudança aconteça na nossa realidade. Então, se hoje nós temos a lei do feminicídio, nós temos que combater. Nós temos números hoje suficientes, e eu brinco que lá atrás, né, quando eu presidi a Comissão Nacional, a gente não tinha feminicídio. Naquela época não existia, e eu dizia assim, nós precisamos da lei do feminicídio não para somente agravar a pena, nós precisamos da lei do feminicídio porque nós vamos ter um diagnóstico. Quantas mulheres que morrem pelo fato de ser mulher? Hoje nós já temos um diagnóstico, hoje nós já temos esses números, e a gente assusta muito, é assustador. Então, se eu já tenho números, não existe política pública sem números. Eu não tenho como fazer uma política pública se eu não sei os números. Sim. Hoje nós já temos os números. Então, os números existem. O que nós precisamos é da política pública agora para efetivar. Tem que fazer sair do papel. E esse é o nosso papel. Então, o papel das mulheres deste século, e eu digo que nós, mulheres advogadas, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos conhecimento, e quem tem conhecimento está na linha de frente da batalha, né? Então, nós temos o conhecimento desses direitos. Então, temos uma responsabilidade maior que as outras mulheres, porque não conhecem a lei. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, essa batalha é uma batalha do nosso século. Nós, mulheres deste século, precisamos nos conscientizar e materializar e consolidar esses direitos. Então, essa é a responsabilidade. Então, não dá para soltar a mão. É uma tarefa muito grande. Não dá para ignorar. Não dá para fazer sozinha. Não dá para fazer sozinha. Não. Então, hoje a gente já tem um diagnóstico. O que a gente precisa é cair em campo e fazer a mudança da realidade. Com certeza, professor. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui. Foram temas relevantíssimos para a advocacia. Eu gostaria de deixar um espaço para agradecimentos finais, né, para que você possa dar uma palavra final aí para esses que nos assistiram ao vivo. Também vai ficar gravado no YouTube da OAB. E deixa um recado para essas mulheres advogadas, as jovens, as mais experientes. O que você teria para dizer para essas mulheres advogadas? Isadora, eu vou dizer às meninas que estão nos acompanhando hoje que nós temos que arrumar a mala, colocar na mala tudo que nós vamos precisar na nossa caminhada. Nós vamos assumir com coragem, com responsabilidade os papéis que nós exercemos, mas na certeza de que nós somos capazes de fazer muito com o pouco que nós temos. E ter sempre a responsabilidade de ser protagonista e autora principal da nossa história. Nós recebemos um livro em branco e temos que decidir o que nós vamos escrever nele. Portanto, nós vamos parar de chorar, levantar o bumbum da cadeira e correr atrás. Nós temos a responsabilidade de escrever e de protagonizar a nossa história. E nós não vamos dar a ninguém a régua que mede o nosso valor. Entendeu bem? Ninguém tem direito de dizer o quanto vale, o quanto nós podemos, o quanto somos capazes de. Isso é uma tarefa que nós vamos decidir, acreditando no nosso potencial, na nossa capacidade de fazer, de realizar, de desenvolver e de seguir em frente. Eu queria desejar muito sucesso, que o mês de março seja um mês de reflexão do que a gente tem aí pela frente, mas que seja também um mês de comemorar os nossos avanços, comemorar as nossas conquistas, certo de que nós já conseguimos avançar muito. Eu digo que a gente olha para trás e vê de onde a gente veio
e olha para frente certas do que nós queremos. Queremos sim avançar, ter sucesso, representatividade, ter cada vez mais o reconhecimento, ter os honorários, ter a oportunidade de fazer aquilo que você gosta, ama, de ser feliz. É isso que importa. Então, eu queria desejar muita sorte nesse mês de março, muita coragem e muito sucesso para todas as nossas mulheres advogadas, mas também para os meninos, né? Eu digo que nós precisamos de homens que acreditam em nós e que vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Afinal de contas, nós não queremos dominar o mundo para ficar com eles para nós. Não, não tem graça. Nós queremos sim dominar o mundo, é verdade, Isadora. Nós queremos dominar o mundo, mas é para dividir com os meninos, é para dividir com a família, é para ter um futuro melhor para as nossas futuras gerações. Então, um sucesso a todos, que o empreendedorismo seja, na verdade, a nossa tarefa, né, enquanto profissional, enquanto advogada, enquanto advogado, e que seja, sim, de forma ética, responsável e cumprindo a lei. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast, parabéns ao AB e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, uma ótima semana para todos e obrigado, professora, mais uma vez por comparecer aqui nesse podcast, foi maravilhoso. Agradecer mais uma vez o pessoal da comunicação do ABDF, que improvisou aqui de última hora esse lindo fundo aqui do mês de março, e desejar um excelente mês das mulheres para todas nós. Vamos seguir juntas, vamos seguir em frente, e a OAB estará sempre aberta para você, jovem advogada, advogada mais experiente. Venha conhecer as nossas comissões, venha estar é a nossa casa, é um espaço que é a nossa casa. Então, venha aproveitar essa nossa casa, esse nosso espaço para fazer o networking, para fazer a sua comunicação, para fazer cursos na ESA, né, na ESA, Escola Superior de Advocacia, que temos aqui também. Tem muita coisa bacana e muita coisa que, às vezes, elas são até gratuitas. Então, não tem desculpa, gente. Vocês têm que ocupar a nossa casa, principalmente as meninas, como a professora Fernanda bem colocou aqui. Muito obrigado e um excelente mês da mulher para todas nós.